Os 7 fundamentos dos desenhos é aquilo que vai te ensinar tudo o que você precisa saber para desenhar qualquer tipo de coisa, independente do que seja. E hoje eu vou falar nessa primeira aula, que é meio que um cursinho que eu vou fazer aqui, falando sobre os 7 fundamentos, onde vai envolver uns 7 até 10 no máximo vídeos, onde eu vou falar sobre tudo dos fundamentos do desenho. Hoje eu vou falar especificamente do fundamento das formas, ou seja, formas geométricas, formas dimensionais. É um estilo diferente de vídeo aqui, já que vocês estão me vendo, eu estou com uma folha aqui, que é onde eu vou desenhar o que eu estou ilustrando, e ao mesmo tempo vocês vão ver algumas anotações aqui na tela e eu vou desenhar aqui e vocês vão ver também. Porém, isso eu vou fazer em horários diferentes, então vai ser bem complicadinho, então deixa o like aí e se inscreve que vai ajudar muito. As formas dimensionais, elas vão te ajudar a desenhar tudo que você queira fazer do desenho, independente dele qual seja. Logo, elas vão servir para você construir a representação daquilo que você quer desenhar. E normalmente são essas formas. E esse conceito de rotacioná-las vai servir a tudo, a toda forma que se encontre no espaço, ou seja, que pode ser tocado, que tenha um volume. E até formas bidimensionais, como por exemplo uma folha, porque na teoria ela é algo bidimensional, ela quase não tem uma grossura aqui, sabe? Mas ela pode se mover de forma tridimensional, ela pode ser maleável, ela é maleável, ela pode ser modificada. Então, até formas retas que aparentam não ser tridimensionais, elas vão se mover de uma forma tridimensional. Normalmente, a falta desse estudo das formas tridimensionais, ou dos fundamentos das formas no geral, vai te fazer estudar muito tempo. Sério, você vai estudar por muitas horas sem saber o que você está fazendo, tendo uma baixa evolução, ou seja, você vai passar muitas horas se dedicando no desenho, porém você vai ter um resultado bem abaixo do que você espera. E isso, eu vou fazer de tudo aqui para ajudar a resolver isso. Eu vou falar alguns erros que vocês cometem, eu vou passar alguns exercícios, algumas variações, tudo que eu posso falar aqui sobre melhorar, desabrochar esse seu lado artístico que você nem sabe que existe ainda. Então, vamos lá. Afinal de tudo, eu expliquei aqui o que são as formas tridimensionais no desenho, essas coisas, mas para que vai servir? E simples. Os benefícios de aprender essa técnica são muitos, como por exemplo, você vai conseguir simplificar qualquer objeto para desenhar em qualquer rotação, ou seja, um carro, uma pessoa, um animal, uma casa, qualquer coisa. E você pode pensar nessas formas como 5 principais. Isso não é definitivo, não é algo que eu estou cravando aqui, são essas 5, as 5 fundamentais. Não, é só algo que eu preferi deixar claro para vocês, porque elas são a que vão dar a variação de todas as outras, que são o círculo, o cubo, o cone, o cilindro e a pirâmide. Nela tem todas as variações, o cubo e a esfera normais, o cone com uma esfera, uma reta e uma ponta, a pirâmide com o mesmo, só que feito com um quadrado, e o cilindro que mistura uma forma redonda com uma forma reta. Só com essas você já consegue modificar a maioria das formas que você vai ver no seu dia a dia, como por exemplo o corpo humano. E esse conhecimento não está envolvido somente no desenho, está também envolvido principalmente em engenharia e arquitetura, que vão envolver muito essas formas com grandes estruturas, como por exemplo essa mini torre aqui que eu desenhei. Vocês vão ver melhor aí na edição. Nela eu já poderia botar medidas das coisas que, caso eu fosse construir, eu poderia botar as medidas do que eu vou fazer nela e tudo mais. Porém, não é o que eu vou abordar aqui. Agora, falando dos erros, que muito provavelmente é uma das coisas que fez você vir assistir esse vídeo. E um dos principais erros que vocês cometem é não utilizar a perspectiva. E eu já fiz um vídeo aqui sobre essa perspectiva, eu vou deixar aqui. E a perspectiva que você vai usar aqui, a principal noção dela é o distanciamento e deformidade que ela vai fazer, dependendo da distância do ponto de vista, que vai gerar, por exemplo, aqueles cubos que normalmente, quando está em perspectiva, você faz ele um pouco mais deformado, com um lado maior e outro menor. Porém, quando você não leva isso em consideração, você termina fazendo esses cubos, que é totalmente reto, sem variação nenhuma e sem profundidade nenhuma. E isso está muito errado, isso vai deixar o seu desenho sem profundidade e você não vai conseguir rotacioná-lo quando você precisar. E acredite, você vai precisar. Uma coisa assim que vai te atrapalhar um pouco também é o traço peludo, que esse traço peludo, ele não é
tão agravante quanto o anterior que eu disse, mas ele vai fazer com que você tenha um traço restringido ali. Em vez de você fazer um traço grande, reto e limpo, você vai ficar fazendo vários tracinhos, vai te fazer perder tempo. Basicamente é isso. Outro grande erro que vai te dar uma falsa sensação de evolução é confundir um dos exercícios que eu vou fazer, confundir o desenho de observação com o desenho de construção. O desenho de observação, você vai, obviamente, observar um objeto como, por exemplo, uma fita dessas e vai passar para a folha. E aí está o erro, você vai somente passar para a folha aqui. Nesse desenho de observação, você não vai levar em consideração com a construção do objeto, ou seja, como ele pode ser simplificado. Já no desenho de construção, você vai levar todas as linhas que compõem o objeto para poder passá-la para a folha e assim entender como ela funciona e rotacioná-la em diferentes ângulos. E uma coisa que também te dá uma falsa sensação de saber desenhar muito grande é aqueles esboços simples que vocês pensam que ajudam, mas na verdade atrapalham muito. E sim, eu estou falando daquele velho círculozinho com um traço no meio. E as repartições, mas se liga só como isso vai funcionar. Normalmente esse tipo de esboço vai ser bem simplificado, uma esfera com um traço no meio. E isso dá para você aprender ali a desenhar um rosto em perfil, porém sem aquela rotação que eu citei antes. Desse jeito, quando você for rotacionar, você vai simplesmente travar, porque você vai ter a dificuldade de rotacionar o olho para ele ter sentido em um outro ângulo. E normalmente você vai fazer ou o olho do mesmo tamanho, sendo que ele deveria estar menor, ou a boca, o nariz, você não vai fazer na angulação certa. E isso nos exercícios que eu vou passar aqui, você vai conseguir se livrar desse problema também. Assim como aprender a desenhar, por exemplo, visto de cima e visto mais de baixo. E essa forma de aprender, você pode utilizá-la tanto no mangá, mangá ou anime, a mesma coisa, aqueles desenhos da Disney, cartoon, HQ, tanto faz. Porque aprendendo a base de como funciona, por exemplo, o corpo humano, você vai conseguir modificá-lo em diferentes formas. Ou seja, aprendendo o corpo humano como ele é na realidade e aplicá-lo no desenho, você consegue modificá-lo ele para um anime ou para uma HQ ou cartoon. Você consegue modificá-lo e até criar o seu estilo. É daí que vem os estilos dos desenhistas, porque alguns eles focam mais na anatomia, outros focam menos. E isso vai dar uma diferenciação de desenhista para desenhista. Vai depender ali do seu nível de estudo. Mas não foca nesse negócio de ter o traço próprio agora. É algo que você vai ter com 5, 10, 20 anos de desenhista, sabe? Então vai demorar, não se preocupe com isso não. Chegando na parte que vocês mais queriam, como praticar. Aqui é bem simples você praticar, aprender como praticar e praticar mesmo. É bem simples, sério, não tem dificuldade nenhuma. Porém, eu vou alongar um pouco a minha explicação, porque muitas pessoas têm dificuldade e eu quero deixar tudo bem explicadinho ali, só um mídia buiado para vocês. Lembra daquelas 5 formas que eu citei antes? No caso, o tempo do vídeo aqui, para lá. Você vai usá-las aqui de todas as formas possíveis. Vamos para a folha que eu vou te explicar. Começando com o círculo, normalmente, em qualquer perfil que você veja ele não vai ter rotação, porque ele só tem uma forma, ou seja, ele não vai ter você não vai conseguir sentir a sensação de rotação nele. Porém, se você fazer essas linhas que eu estou mostrando agora, você vai conseguir entender de melhor forma como ele é rotacionado, ou seja, para cada giro que ele faz, essa linha vai acompanhar a trajetória. Moveu para o lado, a linha foi um pouco mais para o lado. Cima, a linha foi um pouco mais para cima. Ela vai ser meio que o ponto central que você está olhando de perfil modificado para os lados. E por isso dela ser igual em todos os ângulos, ela não vai ser muito afetada pela perspectiva. Ou melhor, ela não vai ser afetada quase de jeito nenhum pela perspectiva. Em questão de deformidade, obviamente. Partindo agora para o cubo. No cubo, você tem que levar a perspectiva em conta, pois dependendo do ângulo que você esteja desenhando, ele vai ter uma parte um pouco mais para trás. E essa parte que está mais para trás, ela vai ser um pouco menor. Isso dependendo da deformidade que estiver relacionada ao seu desenho. Algo importante de se notar é que, normalmente, o cubo, quando ele vai, por exemplo, um pouco mais para trás, essas linhas que vão interligar, a parte da frente e a parte de trás, elas vão ser
metade ou menor da metade de uma das linhas da face que está à frente. Mais ou menos dessa forma que eu estou ilustrando para vocês. Isso vai evitar que você deixe o desenho meio deformado, um cubo meio deformado. Para angulações diferentes, sempre use isso em conta. Faça esse mesmo exercício que eu fiz. Vocês vão ver aí melhor aí na edição. Você vai desenhar um cubo normal, em perfil, sem variação. E dos lados você vai fazer 3 cubos para o lado, 3 cubos para baixo, 3 cubos para cima e 3 cubos para o lado. E aí você vai desenhar em uma forma meio que redonda ali todas as variações do cubo. Normalmente isso é necessário você fazer, por exemplo, um dos lados. Porém, eu estou indicando todos os lados para vocês fazerem, porque você provavelmente está aprendendo e você vai precisar dominar isso para passar para formas mais complexas, que eu vou falar aqui mais na frente. Onde você vai deformar, vai misturar, rotacionar, aumentar, diminuir, assim como o cone, que eu ainda não expliquei, vou explicar agora. Basicamente, você desenha um círculo bem achatado, quase que oval, e faz outro mais em cima, interligando os dois por uma reta. Porém, essa reta ela vai ser em torno de uma forma circular, que é as bases que você desenhou. Quanto mais você aumentar essa forma circular, ou seja, deixar ela mais circular e menos achatada, mais o cone vai entrar em rotação. Agora com um cone não é diferente, você vai desenhar um círculo quase que totalmente achatado, uma ponta em cima, normalmente ligada a uma reta bem no meio desse círculo achatado e vai interligar por uma linha nessa reta, mais ou menos dessa forma. Essa linha serve para demarcar o meio do círculo, para você poder ligar as duas extremidades. Já a pirâmide é quase a mesma coisa do cone, só que obviamente sem curvas. Você vai desenhar um quadrado ali meio deformado na folha, vai definir o centro desse quadrado, que no caso você vai fazer isso com um X ligando as vértices, calma que não é matemática, assim você vai entregar todas as extremidades ao topo. Logo, vendo dessa forma, você também consegue rotacioná-la. Quanto mais deformado o quadrado estiver, mais em rotação ele vai ter, menos deformado, mais reto, ou seja, meio que em perfil ali. Não é muito difícil de entender. Esses conceitos que eu passei aqui na folha, explicando, desenhando para vocês, vocês conseguem meio que copiar ao mesmo jeito que eu estou fazendo e passar para a folha. É simplesmente isso, passar até você entender. Isso se você já não tiver entendido, porque realmente não é uma coisa difícil. E se você estiver com dificuldade, reassiste essa parte, volta o vídeo, assiste de novo, pratica enquanto assiste o vídeo, porque vai te ajudar a fixar na sua mente o que você está aprendendo, porque o importante é você não sair daqui com dúvidas. É tipo aula, quando o professor pergunta pra você, perguntar sem vergonha, tá ligado? Aqui é um vídeo, você não vai ter pessoas pra rir de você, que você tem medo. Então, reassista, refaça, treine até aprender. Agora, eu não sei se eu já falei disso, mas são 3 formas tridimensionais que vão ter meio que um trabalho diferente para cada uma, que é a forma geométrica, a forma orgânico-maleável e a forma reta. Com a forma geométrica, eu já expliquei aqui para vocês que normalmente é o cubo, o cilindro, a pirâmide, a esfera, então não tem muita dificuldade, é o que eu já falei aqui para vocês. Porém, com uma forma orgânico-maleável, você vai trabalhar como, por exemplo, um círculo, só que esse círculo vai estar alongado. Ele vai fazer várias curvas, como se fosse, por exemplo, uma cobra. Vai fazer várias curvas até se ligar ao ponto central, mais ou menos dessa forma. Para você não ter dificuldade, eu recomendo que faça vários desses exercícios, porque essas formas vão estar muito ligadas a, por exemplo, um braço de um personagem em cartoon, cordas, por exemplo, algum pilar de uma casa. E não vale somente para formas circulares, vale também, por exemplo, para um cubo. Você faz meio que um cubo ali e alonga ele meio que se distorcendo. Ou seja, você vai aplicar meio que um conceito de um corpo maleável a um cubo desta forma. Como eu falei, não tem dificuldade, é só você praticar que você vai aprender. E depois eu vou falar assim mais ou menos a hora que você deve praticar cada exercício. E as formas retas, que são simplesmente as mais fáceis de você aprender, que são as formas como
uma folha. Elas, como vão ter somente largura e comprimento, vocês podem trabalhar somente com a maleabilidade dela. Uma fita, por exemplo, você vai desenhar ela muito grande e vai desenhar ela se movimentando em rotação, mais ou menos dessa forma. E eu fiz alguns exercícios aqui, uns poucos exercícios aqui com essa forma, porque eu estou praticando mais com formas geométricas e formas orgânicas, formas retas. Eu não estou focando tanto no momento, mas eu vou fazer muitos desses exercícios ainda. E isso no momento que eu estou gravando, porque depois que eu terminar de gravar esse vídeo, eu ainda vou praticar muito para exemplificar mais aqui para vocês. Porque, olha, eu fiz alguns exercícios, acho que vocês vão conseguir ver aí, ó. O da torre, o do cubo, tá de cabeça para baixo, mas acho que dá para você ver. Eu vou exemplificar aqui para vocês. Agora que eu já passei os exercícios, eu vou explicar para vocês como utilizar no geral tudo isso que eu falei até agora. Mas calma que o vídeo, como vocês podem ver aí, ainda tem muita coisa para ser explicada para vocês. É bem simples como você pode utilizar isso de formas diferentes. Comece deixando o like aqui e se inscrevendo e comentando alguma coisa que eu sei que você não comentou, nem deixou o like, nem se inscreveu ainda. Então faça isso porque vai me ajudar muito, velho. Eu acordei 5 horas da madrugada para vir para casa do meu irmão para poder gravar, porque aqui é um ambiente bom para mim poder fazer as coisas. A iluminação não tá muito boa, porque uma da minha extensão da lâmpada queimou, velho. Eu tenho que arranjar outra. Então, eu tô fazendo todo o trabalho aqui, velho. Eu me esforcei muito pra fazer. Eu escrevi mais de 6 folhas de roteiro pra esse vídeo, pra ficar algo bem explicadinho. Eu só vou poder continuar ensinando vocês caso vocês me ajudem. Então, cara, até compartilhando pra alguém que gosta de desenhar e vocês conheçam, isso já vai ajudar muito, sério mesmo. Enfim, caso você ainda esteja com dúvidas de como usar isso para, por exemplo, desenhar um ser humano, simples. Lembra do cone? Os braços. Lembra do cubo? Você pode fazer a caixa, tórax. Lembra da esfera? Cabeça. Pronto, essas já são suficientes para você desenhar um corpo em angulação. Mas vamos para como simplificar um corpo humano em formas básicas. E é bem simples. Eu recomendo que você faça o exercício também de pegar uma referência de uma pessoa real ou de um personagem, pode ser também, e faça essa simplificação por cima da imagem. Isso tanto no tradicional quanto no digital. Continuando com a simplificação, da maneira que eu faço, comece com uma grande reta para a espinha ou o movimento, ou a pose que o personagem vai estar fazendo. Continue com 2 caixas para a pose que o personagem está fazendo. Lembre-se de deixar esta caixa de acordo com a perspectiva, com um sentido de rotação. Outra caixa para a parte da pelvis, sempre levando a perspectiva em conta. 2 bolinhas ou formas mais ovais para os braços e 2 esferas para as pernas. E antes de continuar, caso você queira um vídeo completamente falando sobre corpo humano e desenhar corpo humano em rotação, vai ficar o link aqui em cima, caso eu já tenha lançado, mas eu já estou fazendo esse vídeo a pedido de inscritos aqui, que foram lá, comentaram acho que foi no último vídeo que eu lancei, nos shorts que eu lancei também, pedindo para mim ensinar a desenhar corpo em angulações, ou seja, corpo em rotação. Mas lembrando, isso aqui que eu estou ensinando já dá para você fazer, porque como você vai simplificar um corpo humano em formas básicas, se você rotacionar essas formas básicas, você também vai desenhar o corpo humano. Mas aí tem todo o lance de anatomia, de músculo, essas coisas, osso do corpo humano, essas coisas. E aí realmente precisa do vídeo à parte. Tendo feito isso, normalmente eu faço uma forma mais oval ali para representar a caixa torácica. Faço esse risquinho ali para meio que aquela abertura dos ossos da caixa torácica, onde logo abaixo começa o abdômen. Você pode fazer uma espécie de cueca aqui bem na parte da pelvis para definir direitinho onde ficam as pernas. E daí você pode utilizar esse mini esboço de base para fazer a cabeça proporcional, obviamente. E pronto, tá aí. Você pode pegar isso e rotacionar. E pronto, tá aí. Você pode pegar esta forma bem simples e rotacionar. E caso esteja com dificuldade, mais uma vez, pegue uma referência. Referências vão te ajudar a fixar na sua cabeça tudo que você tem dificuldade. E você pode pegar ela, por exemplo, no Pinterest, que eu recomendo muito, um aplicativo muito bom. Como fazer isso num carro, por exemplo, que é mais complexo. Eu não fiz, porque não é meu interesse desenhar automóveis, talvez seja um dia, mas por enquanto não. Mas olha isso, dá pra você fazer. E um avião, dá para você fazer. E uma moto, dá para você fazer. Isso também para casas, prédios.
simplesmente dá para você simplificar tudo. Mas calma lá, paizão. Levando em conta os exercícios que eu acabei de te passar, você vai pegar eles e deixar cada um deles mais complexo. Mais ou menos desta forma que eu fiz. Eu vou botar na edição que fica mais fácil para vocês verem. Basicamente, você vai pegar essas formas tridimensionais que eu já te ensinei a fazer aqui e vai deixar ela cada vez mais complexa. Isso justamente para você fixar na sua cabeça que ela pode ser usada para corpos complexos, em angulações, também para aplicar e aprender perspectiva, luz e sombra, que são outros fundamentos do desenho que vão estar interligados, porque o desenho tem muito disso. Muitas coisas vão estar interligadas umas nas outras, como por exemplo a perspectiva que eu falei lá no começo do vídeo e a luz e sombra, pois com formas tridimensionais, aprendendo formas tridimensionais, você consegue ter uma melhor noção de como aplicar sombra, pois se a luz está aqui e tem um cubo aqui, desse lado vai fazer sombra. Dessa fase vai fazer sombra, e se ele estiver um pouco à frente, desse lado também vai fazer um pouco mais de sombra. Vai ter a luz refletida, e se você quer um vídeo explicando somente luz e sombra, eu já fiz aqui, no caso. E sério, esse lance que eu acabei de te mostrar com o corpo humano, que eu fiz meio um passo a passo aqui curto, isso é somente 1% do poder que tem o fundamento das formas. Sério, o fundamento das formas é simplesmente absurdamente útil. Sério, serve para tudo, cara. Tudo. Serve para tudo. E ele não está somente no desenho. Como eu já falei, arquitetura, engenharia, matemática, física. Sério, isso simplesmente vai estar em tudo que você for ver no seu dia a dia. Lembra daquelas propagandas que provavelmente você já viu da matemática, que a matemática está em estudo? Não é só ela, velho. O desenho também vai estar em estudo. O fundamento das formas vai estar em tudo. Os 7 fundamentos do desenho vai estar simplesmente em tudo, porque eles foram feitos para você destruir esses conhecimentos, aprender e reconstruir esses conhecimentos. Ou seja, você vai pegar a realidade, vai desconstruir ela ao seu querer, você vai reconstruir e fazer o que você quiser. É algo bem absurdo assim de se pensar, tá ligado? Mas é possível. Simplesmente é possível. Você pode ver mangakas, artistas renomados que já fizeram isso, como por exemplo Kim Jong-gi, ou sei lá, por exemplo, alguns mangakas que você já pode conhecer, como o criador de Naruto, que tipo, as artes dele são muito boas, tá ligado, do mangá, em questão de anatomia. O Kim Jong-gi, mano, o cara desenhava tudo de cabeça com a maior facilidade. Por exemplo, Kentaro Miura com Berserk, o cara era absurdamente habilidoso, velho. E não é questão de... Eu acho que não era nem questão de ter um dom pra desenhar, porque isso não existe. Isso existe, na real. Só que dom no desenho sem prática é como nada. Você pode jogar fora fácil se você não praticar. Conclusões dos exercícios que eu falei aqui. Aqui é a parte que você vai se sentir bem idiota, e eu vou usar uma alusão para explicar isso. No anime de Sousou Frieren, que lançou esses meses, aliás é muito bom, fala muito sobre a vida. Nele existem os demônios, eles meio que têm uma aura muito grande, uma magia muito grande, e quem usa magia também consegue ver essa aura. Porém, tem uma personagem que no caso é a protagonista, tem uma discípula dela que elas escondem essa aura, ou seja, os demônios não conseguem perceber o quão grande é o poder delas. E nessa questão de subestimar a aura do inimigo simplesmente por ela ser pequena, e ele não levar em consideração que ela poderia estar escondendo a aura dela, uma das personagens, subestimando a protagonista, usa uma habilidade de quem tiver a maior aura entre os dois, ela ou a protagonista, ia perder e ia ser controlada pela outra. Ou seja, ela usou essa habilidade, a protagonista revelou ter uma aura muito maior, vencendo dela e mandando ela ir de F logo depois, porque ela era do mal. Enfim, se você assistir você vai entender. Mas o ponto é, se você subestimar as formas básicas, os seus desenhos vão ficar deficientes, eles vão simplesmente estagnar, você não vai conseguir evoluir. E isso não vale somente para isso que eu estou falando, o fundamento das formas, isso para qualquer fundamento. Como eu já disse o ditado, o básico é o que funciona, o simples é o que funciona, e ele também engana muito aqueles que não dão importância devido à atenção. Então, cuidado em não sair desse vídeo e ir direto praticar pensando, agora que eu entendi, eu sei fazer tudo, eu simplesmente dominei tudo. E, cara, não é assim. Simplesmente você vai tentar fazer, errar, se frustrar, até pensar em desistir. Então, cara, reassiste o vídeo, vai pesquisar referências para você praticar. Vai também recomendo para vocês deixarem esse treino um pouco mais legal, buscar artistas que vocês gostem
e tentar se basear nele em seus desenhos. Como assim? Por exemplo, eu no começo gostava mais do estilo de Boku no Hero, algo mais cartunesco, mais jogado, mais exagerado. Porém, com o tempo, lendo Vinland Saga, Berserk, esses animes mais seinen, eu fui gostando muito mais do estilo mais realista. Logo, eu busco me inspirar mais em artistas como Kentaro Miura, também no Eiichiro Oda, que o cara consegue desenhar muito bem, tipo, consegue desenhar muito bem corpos deformados, corpos super exagerados. Também me inspiro no Ricardo Yamaguchi, que não é nenhum mangaka, mas o cara, eu acho que não é brasileiro, e desenha muito. Ele tem um canal aqui no YouTube, e o cara é absurdamente habilidoso nos desenhos que ele faz. Cara, é simplesmente incrível. É uma dica muito boa. Para você ter um maior sentido no que você está fazendo e tentar deixar isso mais divertido, tenta se inspirar em alguém. Isso vai te ajudar. Eu não tô falando para você idolatrar essa pessoa, nossa, essa pessoa é a melhor do mundo, não. É se inspirar nela. Como eu costumo dizer, seja um ladrão. Sério, seja um ladrão. Prefira aprender e aplicar para você mesmo aquilo que os outros têm de melhor do que se babar o ovo dela e não aprender nada. É melhor você ver e aprender do que você ver e idolatrar e não saber de nada. Entende? Caso vocês queiram aprender com verdadeiros profissionais, que é algo que eu sempre indico, mas eu indico com os profissionais certos e não adquirir coisa que não vai te agregar em nada, eu recomendo você acessar um dos 2 primeiros links aqui da descrição, que são de 2 profissionais que são muito conhecidos no mercado. Vai conhecer, vai ler um pouco, vai entender o que ele vai te proporcionar, e caso você adquirir e não queira mais, você tem 7 dias de garantia. Ou seja, vai sem compromisso, vai de boa. Afinal, isso aqui é para agregar conhecimento a você, quem sabe você trabalhar, ganhar, sustentar a sua vida financeira a partir do desenho, que é possível. Hoje em dia é possível. Caso não queira, acesse um desses vídeos aqui recomendados e até o próximo vídeo.